Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vamos comparar o iPhone 15 Pro Max com o Galaxy Z Flip 6. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então estão aqui dois aparelhos que hoje são separados por aproximadamente R$ 2.000 no preço. Até mostrar aqui para vocês, tá? A diferença de preço hoje é essa. Tá? E a única questão que eu vejo aqui é a questão de preço, porque são propostas muito diferentes. Eu estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me pediram para fazer, tá? Eu acho que são celulares diferentes, com propostas diferentes, e vou explicar um pouquinho como eu vejo, né, cada um desses modelos se encaixando aí na preferência dos consumidores, tá? São aparelhos que atendem a públicos com necessidades bem diferentes. Então aqui, ó, primeiro falando um pouquinho do iPhone. O iPhone, basicamente, gente, é o que eu sempre costumo comentar. Eu acho que é um aparelho que ele é mais adequado para um perfil muito específico de usuários. Primeiro, eu acho que é o perfil que trabalha com redes sociais. E aí precisa dar uma qualidade um pouco maior, principalmente no Instagram, nos vídeos do Instagram. Então, não que seja uma coisa gritante, mas tem diferença. Você pode ver que até criadores de conteúdo de tecnologia costumam utilizar dois celulares, mas na hora de subir os vídeos aí para os Reels, os Stories, acaba usando o iPhone. Então, para produção de conteúdo, eu considero que o iPhone é uma boa opção. Para gravação de vídeo, por conta de aplicativos como Blackmagic Cam, o Moment, o Final Cut Camera e o Kino, sei lá como é que se fala, esses são aplicativos que você consegue, por exemplo, só para mostrar para vocês, você consegue escolher aqui perfis de cores diferentes, tá? Então realmente parece que não, parece que é pouca coisa, mas quem trabalha com isso, olha, fica com outra cor, sabe? Então realmente você consegue colorizar de uma forma bem mais interessante. E também, por que não, né? Você pode também ter a sua gravação no modo totalmente flat aqui de cor, tá? Então você pode aqui, ó, por exemplo, ó, não sei se ficou claro aqui na imagem, olha, eu estou ligando e desligando aqui o modo com perfil de cor diferente, tá? Então realmente é um negócio que para quem trabalha com vídeo, ó, aqui você consegue gravar nesse modo aqui, log, e depois você mexe nas cores e faz uma diferença bem grande para quem trabalha com isso, tá? Segundo perfil que eu acho que é bem interessante, quem tem outros produtos da marca. Então, se você tem um Mac, se você tem um iPad ou um Apple Watch, não tem para onde correr, você tem que ter um iPhone, tá? Então, basicamente é isso. Falando de outras vantagens, eu acho que a assistência técnica da Apple costuma ser bem interessante, dá um tratamento bem legal para os consumidores, um pouco acima da média aí, quando comparado com outros fabricantes. Mas aquela história, no geral é tudo muito parecido, tá? Mas a experiência costuma ser boa com assistência técnica da Apple e o valor de revenda costuma ser um pouquinho melhor também. Bom, agora vamos falar aqui do aparelho da Samsung, do Z Flip. Aqui o que acontece, gente? Nós temos uma proposta completamente diferente. Não vou dizer que a câmera é assim, tão inferior, né, tão diferente quando comparado com o iPhone. São propostas diferentes. Ali eu tenho uma câmera com zoom ótico de 5 vezes, aqui eu não vou ter esse zoom ótico de 5 vezes, tá? E não vou ter as 3 lentes, isso também é importante comentar, tá? Então aqui é uma proposta diferente, é uma proposta mais de design e uma proposta de você ter algo que fica realmente pequeno e confortável no bolso ou na mão. Então a diferença, gente, é brutal, tá? Então, o que eu penso sobre esse aparelho aqui? Eu acho que se você fica muito tempo na rua, se você usa transporte público, se você simplesmente sai bastante à noite com frequência,
Eu acho que faz muito mais sentido você ter um aparelho que, ó, para você tirar foto, ele nem aparece que está na tua mão, e no bolso ele vai ficar super discreto, super pequeno. Você não precisa, por exemplo, mesmo quando você estiver dirigindo, você pode manter ele no bolso da calça, porque celulares maiores acaba que o bolso muitas vezes é mais curto do que o celular e fica ali um pedaço aparente do celular, tá? Então a questão aí acaba sendo bem de segurança mesmo, tá? E aí, esse aparelho mais compacto, você não vai ter esse problema. Você tem também a facilidade de poder utilizar ele em cima de alguma superfície para poder tirar as suas fotos, sem precisar de um tripé. Então você coloca ali em qualquer superfície plana, segura, né, que não seja tão lisa, e aí você, ou com a capinha, né, que é o mais indicado, né, para não escorregar tanto, e aí você consegue tirar as suas fotos de uma forma bem mais fácil do que com um aparelho como o iPhone, tá? Com relação ao desempenho, eu acho que o desempenho é muito parecido, não senti nenhum problema de desempenho aqui. No máximo senti falta de ter, né, o modo desktop, que aqui esse aparelho não traz esse modo. Não digo que é uma coisa assim super essencial, muito pelo contrário, a maioria das pessoas acaba nem utilizando, é um computador de emergência, vamos dizer assim, mas aqui você acaba ganhando outras facilidades, como trabalhar com 2 aplicativos com tela dividida, então você tem outras facilidades que na Apple você não encontra, tá? A câmera tem alguns truques interessantes e uma coisa legal que eu considero super bom, né, super interessante, é você ter todos os recursos aí de inteligência artificial. Então eu posso aqui, ó, com a câmera circular, ele vai encontrar o produto que eu estou falando, entendeu? Então assim, eu posso fazer pesquisas de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila. O modo intérprete também é super legal, que eu consigo conversar com as pessoas em outra língua, somente mostrando o celular para a pessoa, tá? Então aqui eu consigo aqui, ó, deixar a tela de fora para a pessoa se comunicar comigo e aqui na tela de dentro eu posso digitar ou falar, até falar que é muito mais fácil, né? Então tem vários truques de inteligência artificial que você não vai encontrar no aparelho da Apple, tá? Então aqui eu acho que é um aparelho que você vai sair mais em paz, tá? Com ele mais discreto do bolso, ele vai ser mais barato do que o iPhone, bem mais barato, você vai conseguir pegar um preço menor com bem mais armazenamento, tá? Esse é um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar. Sempre acontece isso, né? Quando você fala de aparelhos da Samsung, então veja, esse modelo, por exemplo, tem 256 GB, para pegar um iPhone com 256 ou 512, você sempre vai acabar gastando mais do que num Android com esse mesmo espaço disponível, e aqui a performance é impecável. Então, é o que eu falo, aqui você ganha um aparelho mais discreto, você ganha um aparelho que vai caber no bolso, você vai usar em paz na mão ali, principalmente para gravar vídeos, tirar fotos em qualquer lugar, tá? Em paz, no sossego, tá? E você ainda vai ter uma série de truques de inteligência artificial e também, por que não, você vai ter muita coisa que você vai conseguir fazer aqui na tela externa, desde consumir conteúdo, mandar mensagens, até jogos, você vai conseguir jogar sem precisar abrir o celular, tá? Então na rua ele é extremamente discreto, vai ficar bem na mão, vai ficar bem no bolso, não é um aparelho pesado, tá? É um aparelho que tem um peso bem ok, e ao mesmo tempo super capaz quando falamos de inteligência artificial. Então tem vários recursos muito bons e que você vai conseguir fazer uso aí no seu dia a dia, e é aquela história, adaptar com o passar do tempo, não é uma coisa que você vai do dia para a noite sair utilizando tudo, mas é algo que é muito bom saber que a IA, né, a inteligência artificial, está lá no celular para quando for ali o momento de necessidade, coisa que ainda não podemos falar do iPhone porque ainda não está disponível e nem sabemos aí exatamente o que será disponibilizado, como é que vai funcionar essa inteligência artificial da Apple na nova virada aí de sistema que deve acontecer aí no próximo mês, tá?
Então é isso, gente. Eu acho que são perfis um pouco diferentes, mas vale lembrar que se você tem um computador com o Windows em casa, fica mais interessante também você ter um aparelho como o da Samsung, porque a integração com o sistema vai ser muito melhor, vai ser muito mais interessante do que a adaptação que você vai ter que fazer para o Android, para o aparelho da Apple, para o iPhone, conversar bem com um computador com Windows. Então, são algumas vantagens interessantes, né? Aqui, inclusive, se você quiser comprar um relógio, por exemplo, para usar em conjunto, vai custar mais barato o relógio. Então, no final das contas, eu acho que o combo, né, fica mais barato quando você pensa num aparelho com Android. E aqui um detalhe, né? Você vai ter processador de top de linha, vai ter bastante memória RAM, vai ter uma performance super redonda, super rápida e consistente, vai conseguir jogar os games mais pesados. Então, assim, é um aparelho que ele une essa parte de design, essa parte do conforto na mão. Em casa, inclusive, eu tenho utilizado ele aberto o tempo inteiro, mas você sabe que na hora de sair, na hora de ir para a rua, você consegue simplesmente, ó, fechar ele e ter um aparelho super leve, super compacto, ó, e discreto que desaparece na mão. Então, eu acho que é o melhor dos dois mundos, inclusive o que eu sempre gosto de comentar, adoro o Z Fold, tenho um Z Fold, mas quando você pensa em conforto, não tem jeito, conforto é com a linha Flip mesmo, não tem, é incomparável, né? Só dá para comparar o Flip com o Razr, né? Não dá para comparar com outros modelos, porque realmente ele fica muito bem na mão e no bolso. Mas aí eu acho que tem que avaliar todos esses pontos que eu comentei, né? Principalmente, né, o quanto você está disposto a gastar, o quanto, se você tem outros equipamentos da Apple ou não disponíveis em casa, que você faz uso, e principalmente se você sai com frequência de casa com o celular, que aí, gente, ó, é complicado, mas não tem muito o que falar, ele fica realmente muito mais confortável do que o iPhone no bolso, não é incomparável o tamanho. Bom, pessoal, então é isso. Não tem, que eu sempre costumo dizer, não tem vencedores nesses comparativos. Eu acho que você tem que avaliar o que você tem em casa, quanto você quer gastar e tentar se encaixar nesses pontos que eu comentei, tá? Então aí tem o Windows em casa, aí vale a pena o Android, não tem, ou não faz questão, ou tem um Mac, aí vai para Apple e assim por diante. Você tem que avaliar direitinho o teu próprio perfil antes de fazer a escolha. Mas uma coisa dá pra gente ter a certeza que com os dois você vai ter assim um super conforto ali no desempenho do dia a dia, vai trabalhar com qualquer coisa, gravação de vídeo, com tudo, games pesados, sem nenhum grande problema. Você vai rodar liso praticamente tudo nos dois modelos, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.